Meus irmãos, eu convido vocês a abrir a palavra de Deus no texto de Jó. No capítulo 2. Jó, capítulo 2, do verso 1 até o verso 3. Amém? Lá diz assim: No outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor disse a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Deus, essa é a tua palavra na qual meditaremos nessa noite. Te pedimos, acessa os nossos corações. Encontre em nós, Senhor, corações abertos e dispostos a te ouvirem. Pois não é sobre o que eu, Alexandre, vou falar aqui na frente, mas sim sobre o que o teu Espírito tem para ministrar em nossas vidas. Por isso encontra em nós, Senhor, uma terra fértil, e que essas sementes que serão lançadas venham crescer e dar frutos no nome santo de Jesus. Amém. Não sei se você conhece a história de Jó, mas eu me sentia muito com um clima de injustiça quando eu lia esse texto, esse contexto de Jó. Alguém aqui já foi injustiçado na sua vida? Por toda a sua vida, em alguma coisa? Alguém aqui já se sentiu injustiçado por alguma coisa? Pois bem, quando eu lia a história de Jó, eu pensava, poxa, um homem íntegro, fiel, temente, e olha a calamidade que aconteceu com ele. Presta bem atenção em tudo que ele perdeu. E hoje nós vamos entender um pouco sobre a justiça de Deus, e como que a justiça de Deus se dá em nossas vidas. Amém? Mas para isso a gente precisa entender principalmente 3 pontos principais. O primeiro é que o texto diz que Satanás vem de passear pela terra. Começa dizendo, vieram os seus anjos, e também entre eles a Satanás. Parece que a Bíblia estava meio que deixando ele como intruso aqui, sabe? Tipo, na minha festa foi fulano, beltrano, e também foi ciclano. Como se ele tivesse como intruso. E aí a gente começa a pensar, calma lá. Muitos têm a visão de que Satanás é o arqui-inimigo de Deus, o grande inimigo que no último momento Deus vai vencê-lo. Então por que ele estava na presença de Deus aqui? Mas a grande verdade é que ele poderia entrar ali quando a gente vai lendo todo o contexto. Por que ele vem falando com Deus que estava passeando pela terra? Porque a terra, naquele momento, era dele. Adão, quando foi criado, recebeu por herança a autoridade sobre toda a terra. E quando ele escolheu escutar a serpente no Éden, ele perdeu toda essa autoridade. E ele perdeu essa autoridade para quem? Para Satanás. Então, ele vem de passear pela terra como que um dono de suas posses passeia por ela, vendo o que é dele, pensando o que ele pode fazer. E quando ele chega diante de Deus falando que vem de passear pela terra, Deus ele já vai direto ao ponto, dizendo, você viu o meu servo fiel, Jó? E essa é a segunda coisa que nós precisamos entender. É Deus que apresenta Jó para Satanás. É ele que fala, você viu? Então vamos lá. Se Satanás ele tinha direitos
sobre a terra, logo, tudo que acontece aqui deveria voltar para ele. Deus, já sabendo disso, ele já interrompe Satanás dizendo: você viu meu servo Jó? Mostrando que ele sabia que ainda existia servos fiéis aqui na terra. Que essa terra ainda merecia a atenção de Deus. Mesmo que essa autoridade agora estivesse sobre as mãos de Satanás. E o terceiro ponto é que Satanás, ele duvida da integridade de Jó. Satanás não é um nome próprio do diabo. Satanás, na verdade, é uma função que ele tinha. Quando nós vamos ler lá no original o que significa Satanás, a tradução disso vem de acusação, acusador. Como um promotor dentro de um tribunal, nós temos ele aqui sendo o acusador de algo. E se a gente for analisar todo o texto de Jó, todo esse texto que é meio emblemático às vezes, nós vamos perceber que, na verdade, nós estamos falando de uma peça jurídica, de um grande tribunal, onde Deus é o juiz, onde nós temos testemunhas que são os amigos de Jó, a esposa de Jó, que vão testemunhar tudo aquilo que acontece com ele. Nós temos Jó no banco dos réus para ser julgado, e Satanás é o acusador, que vem colocar a vida de Jó em xeque. E aqui, mais para frente, nós vamos perceber que existe também um advogado de defesa nas entrelinhas desse texto, para a gente fechar todo esse contexto de um grande tribunal. Mas, primeiro entendam essa lógica. Aqui, não se trata de uma mera aposta de Deus entre ele e o diabo para ver quem é mais poderoso e quem consegue influenciar mais. Porque a gente pode ter uma ilusão disso, né? Deus se gabando de alguém e deixando ele sofrer para que, no final, mostre que ele era fiel. E era nesse ponto que eu sempre me pegava nesse termo de injustiça. Poxa, Jó estava lá quietinho, adorando. E aí, de repente, vem sobre ele várias calamidades de coisas que ele não tinha nada a ver. De uma conversa que Deus tinha tido com Satanás. E com essa mensagem, nós vamos entender o porquê que acontecem calamidades em nossas vidas. Porque às vezes parece que nós somos injustiçados, mesmo tendo a nossa vida de forma correta. Lembre-se, eu disse que quando Adão resolveu escutar a serpente, ele entregou a autoridade do mundo a quem? A Satanás. Não é isso? Então Satanás, ele tinha direitos legais sobre toda a terra. Porque a autoridade que estava sobre Adão foi repassada por ele. Logo, ele podia fazer o que ele quisesse com a gente. Só que perceba, Deus, mesmo diante desse quadro, ele abençoava a vida de Jó. Por quê? Porque ele era um servo fiel, mas não está atrelado ao que Jó fazia por Deus. Nós vamos ver no decorrer da mensagem que, na verdade, o que Deus faz por Jó tem muito mais a ver com o próprio Deus do que com o que Jó fazia. E é por isso que, nesse texto, nós vamos ver alguém que é tão íntegro, alguém que tem tantas posses, tão abençoado. A Bíblia vai dizer que ele era o homem mais rico do Oriente. Olha o que ela diz. Ela diz que ele tinha 500 juntas de boi, 7.000 ovelhas, 7 filhos e 3 filhas, e de todo o Oriente, era o homem mais rico. E nessa conversa de Deus com Satanás,
Deus permite que Satanás vá lá e tire todas as posses que Jó possuía. A Bíblia vai citar algumas posses que ele tinha a mais. Só que olha o quadro que esse homem se encontra. De repente ele estava em sua casa, os seus filhos estavam dando uma festa, chega alguém diante dele e diz: acabaram de entrar em suas terras, roubaram todas as suas ovelhas e mataram todos os empregados, só eu sobrei. E aí o texto diz que essa pessoa que está falando é interrompida por um outro servo que já vai entrando e dizendo: acabaram de entrar nas suas terras, roubaram todas as juntas de bois que você tem e mataram todos os servos e só eu sobrei. E aí, de novo, ele é interrompido por uma terceira pessoa que vai dizer: acabaram de entrar na casa de seus filhos, estavam dando uma festa, todos reunidos, mataram todos e até inclusive os servos, e só eu sobrei para te dar essa notícia. Perceba o quão pesado é isso. Mesmo que, se isso fosse espaçado, ainda assim seria trágico, mas em um pequeno momento, Jó recebe uma notícia de que absolutamente tudo que ele tinha, de menos a sua vida, lhe foi tirada rapidamente. E quando a gente traz isso para o nosso contexto, por muitas vezes a gente vai perceber algumas coisas que colocam em xeque aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós vivemos. Poxa Deus, o Senhor sabe que eu batalhei por aquele emprego, mas me tiraram dele. O Senhor sabe que eu estudei o suficiente para passar naquela prova, estive firme naquilo, mas não consegui. E às vezes a gente fica sem entender. E aí, tentando entrar aqui um pouquinho na mente de Jó, eu começo a pensar: o que deve ter passado na cabeça desse homem? Só que sabe o que a Bíblia diz que ele disse? Nu eu vim dessa terra, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa resiliência que Jó vai demonstrar aqui, não é algo simples de se conquistar. Ele acabou de perder tudo, e as primeiras palavras que ele diz é: o Deus que eu sirvo tem poder para me dar e tem poder para tirar. E me dando, eu glorifico o nome dele. Mas quando ele tira, eu também glorifico o nome dele. Porque ele está no controle da minha vida. Vamos lá. Se isso aqui faz parte de um tribunal, o que Jó está demonstrando aqui é que a servidão dele não estava para com Satanás, mas sim para com Deus. Então ele está demonstrando para todos que estão ali testemunhando aonde estava baseado tudo aquilo que ele acredita e tudo aquilo que ele vive. E esse é um ponto-chave que lá na frente nós vamos entender que nós precisamos ter em nossa vida. A convicção que em meio à calamidade, Deus está conosco. Que a justiça de Deus não é dúbia, ela não oscila, Ele é justo por essência. Nós escolhemos ser justos, Ele é justo. E se a gente continuar, nós vamos perceber então que a justiça de Deus, ela não é balizada pelos padrões humanos. Vamos lá, Jó era o homem mais rico do Oriente. E também um homem íntegro. Deus vem elogiando ele extremamente para o diabo. Eu estou falando do próprio Deus, falando de um ser humano. E se gabando de que ele é íntegro, de que ele é justo, de que ele segue e obedece tudo aquilo que ele direciona. Mas mesmo esse homem, lhe foi permitido perder todas as coisas.
E a gente começa a se questionar, onde está então a justiça de Deus? Se ele era tão íntegro, se ele tinha tanta certeza e convicção de que Deus era o Senhor da vida dele, e que ele vivia segundo esses padrões, por que então lhe foi permitido perder tudo? Porque a justiça de Deus, ela não está atrelada àquilo que nós fazemos. A justiça de Deus vem de Deus. Ele próprio é a justiça. E se Ele próprio é a justiça, quem Ele é determina como que essa justiça vai ser aplicada no nosso meio. Então Ele pega o homem mais íntegro de todo o Oriente para dizer, ele também está sujeito ao domínio deste mundo, que estava na mão de quem? Satanás. Perceba, Deus não está cometendo nenhuma injustiça. O que Satanás foi ali fazer, foi reivindicar um direito que era dele. Essa terra é minha, me foi entregue, eu tenho autoridade. Eu posso fazer isso. Como que ele diz isso? Entre linhas com Deus. Ah, mas ele te serve porque você o abençoa, porque você o protege. Arranque tudo dele para você ver. Assim nós conseguimos perceber melhor que não é um fato de Deus estar tentando provar para Satanás que ele tem um servo fiel, mas de Deus mostrar para toda a humanidade através dessa história que, primeiro, a justiça dele não depende do que eu faço. E segundo, que ele trabalhando em nossas vidas, nós temos acesso ao melhor dele. Mas o melhor dele também vem com desafios. Acredito eu que muitos aqui podem estar sendo provados em algumas áreas de suas vidas, passando por uma ou outra tribulação. Mas uma coisa é certa, Deus é justo e Ele te ama. E o que Ele tem para você é muito maior do que o que você pensa que perdeu. E aqui, através dessa história, um pouco, talvez exagerada, de alguém que perde todas as posses, mas continua fiel, nós percebemos que se nossa fidelidade permanece de pé, por mais que os direitos da nossa vida estejam sobre um chefe que é ímpio e que não tem compromisso com a verdade, de um patrão ou um marido ou um pai que não é íntegro, ainda assim, Deus é justo e está conosco. E esses desafios servem para fazer o que Jó relata no final do livro. O que Jó vai falar com Deus depois que Deus faz milhares de perguntas para ele ali? Antes, eu te conhecia de ouvir. Hoje, eu tenho um relacionamento íntimo contigo. Os desafios que aparecem em nossa vida não são para nos derrubar. Eles são para nos levar a uma intimidade maior com o nosso Pai. Mas Deus não permite isso simplesmente porque Ele quer ver a gente ser testado. Não. Quando Adão entregou lá atrás a autoridade do mundo, Satanás ganhou esse direito de fazer todas essas coisas. Só que quando a gente vai lendo o texto e vai chegando para frente, nós percebemos uma figura enigmática. No decorrer da história, a mulher de Jó fala para ele largar a esse Deus e morrer logo, porque nada justificava, nada adiantava mais. E aparecem 3 amigos de Jó no decorrer da história. E todos eles vão levar a conversa para o mesmo sentido. Jó, se você está sofrendo isso, é porque provavelmente você fez alguma coisa de errado.
O que a gente está entendendo aqui é que você não quer contar para a gente o que de fato você fez. Mas se você está sofrendo a punição de Deus, é porque alguma coisa você fez de errado. Jó chega ao ponto depois de dizer: eu amaldiçoo o dia que eu nasci, por tudo que eu estou passando. Perceba, ele não perdeu a integridade e o acreditar que Deus era o Todo-Poderoso e estava sobre a vida dele. Mas ali ele já começou a perder o sentido da vida. E começou a se justificar diante de seus amigos. Até que no capítulo 32, aparece uma pessoa que a Bíblia não vai relatar que era amigo de Jó. Ele simplesmente aparece, e o nome dele é Eliú. E esse tal de Eliú, ele primeiro se apresenta da seguinte forma: olha, todos os 3 amigos começaram a falar com você quando sobreveio todas essas calamidades. Os 3 são mais velhos do que eu. Então, eu respeitei todos eles e esperei. Agora que todos silenciaram-se e não tem mais nada para dizer, me sinto no direito de dizer então. E aí, ele vai ser enfático: então ouça-me, Jó, porque eu vou falar. E quando ele começa a falar, ele vai falar sobre o Espírito de Deus, sobre Jó ainda não entender que ele não podia se justificar diante de Deus, porque ele não tinha poder para isso. Então vamos lá, a autoridade do mundo estava sobre a mão de Satanás até este momento, certo? Mas e tudo que existe na face da terra? Está sobre quem? Deus, ele não perdeu o governo em momento algum. Mas lembre-se, Deus é justiça. E se Deus é justiça, logo todas as coisas que acontecem têm que acontecer de uma forma justa. O diabo, legalmente, tinha direito sobre aquela terra. E Deus não poderia, de forma injusta, simplesmente vir e tomá-la. Então ele precisava de um plano para poder reaver essa autoridade. O nome desse plano é Jesus. Por quê? Porque se através de um representante da humanidade, eles entregaram a autoridade até Satanás, e por isso morreram, então um novo representante deveria morrer para reaver essa autoridade. Só que não existia alguém tão íntegro para fazer isso. Às vezes a gente tem uma tendência de falar assim: esse Adão, ai que tristeza, se eu encontrar com ele. Eu queria que você lembrasse que Adão, ele não tinha inclinação nenhuma para o pecado. E que ele exercia dos 100% que Deus tinha na vida dele. Logo, se ele, que era íntegro, errou, nós, que nascemos em meio ao pecado, não ia comer só um fruto, não. Ia fazer uma torta com todos aqueles frutos. Porque às vezes nós temos a tendência de transmitir para o outro a responsabilidade daquilo que nós fazemos. A Bíblia nos chama de santo. Quantos são santos aqui? Nós somos santos, mas não por aquilo que nós fazemos. Nós somos santos por aquilo que Jesus conquistou na cruz por cada um de nós. Então não tem a ver com as nossas ações. E é isso que essa história está evidenciando. Jó era um homem íntegro, mas ele não tinha poder para se justificar. O único que tinha poder para se justificar era o próprio Cristo. Na história, esse tal de Eliú, ele simplesmente questiona Jó com algumas coisas que são verdades. Algumas frases que condizem muito com o que Cristo vai falar lá na frente. E isso me deixou curioso. Como eu gosto muito de estudar as coisas que estão lá escritas no original, eu fui pesquisar, porque no
naquela época, acredito que até os dias de hoje, e naquele contexto do Oriente, eles não escolhiam nomes simplesmente pela fonética. Ah, esse nome rima com isso, então meu filho não vai ser caçoado na escola. Não era muito assim que eles escolhiam, não. Nossa, eu vi esse nome numa novela e eu acho que meu filho vai chamar isso. Eles escolhiam os nomes pelo contexto de vida. Então o nome tinha um propósito na vida daquela pessoa. Tanto que nós temos alguém dentro da Bíblia que luta para trocar o seu nome. Porque ele sabia o quanto que aquilo era forte. E quando a gente vai perceber que é um pedacinho dessa genealogia aqui de Eliú, Eliú era filho de Baraqueu, que vem da terra de Bus, e da família de Roão. Eu fui pegar as traduções, e Eliú significa Ele é meu Deus. E Baraqueu significa Deus abençoou. Bus, que é a terra de onde ele veio, significa envergonhado. E Roão significa o exaltado. Eu gosto muito de entender que esta é a maior obra-prima já feita em todo o planeta. Porque foi escrita por aquele que tem toda a criatividade do mundo. Por que a Bíblia, ela testifica de si própria dizendo que ela é viva e eficaz? Porque ela não se limita simplesmente àquilo que está escrito ali literalmente. E em todo momento que nós vamos lendo, coisas novas vão sendo ministradas em nosso coração. Então eu te peço que você me permita conjecturar um pouquinho dentro do que esses significados vão trabalhar. Então eu tenho Eliú, que é Ele é meu Deus, filho de Baraqueu, que Deus abençoou, que veio da terra de Bus, que é envergonhado, da família de Roão, o exaltado. Então, aquele que é meu Deus, filho de um Deus que abençoou, que vem de uma terra que o envergonhou, mas é de uma família que o exaltou. Parece meio estranho. Mas aquele que é meu Deus é Jesus. Filho de um Deus que o abençoou, o nosso Deus que está no céu. Que veio a uma terra que o envergonhou, quando Israel negou e quis matá-lo. Mas agora faz parte de uma família que o exalta dia e noite, que é a sua igreja. Então, por mais que esse não fosse o sentido original do texto, vocês vão de convir comigo que toda a Bíblia testifica do Filho amado que viria e salvaria essa terra. E aqui nós estamos percebendo como que Deus trabalharia na vida de toda a terra para que essa injustiça que estava acontecendo fosse corrigida. E de uma forma justa, Ele nos salva do nosso pecado. Amém? Se hoje você pode glorificar a Deus e pode buscá-lo, é porque um dia Ele se tornou injustiça para fazer justiça em nossas vidas. Jesus não precisava de ter feito o que Ele fez. Ele é Deus, Ele nos criou e nós o negamos. Mas mesmo assim, Ele envia o bem mais precioso que Ele tinha, que é o seu Filho amado, para nos libertar da injustiça desse mundo. Se você tem passado por injustiças em sua vida, entenda, Ele ainda é Deus. Ele está sobre a sua vida. E o que Ele espera de nós é que, assim como Jó, permanecemos fiel, para que depois de passar por todas essas calamidades, possamos reconhecer que nos tornamos mais íntimos desse Deus. Então, ao invés de perguntar por que essa injustiça está acontecendo comigo,
Pergunte ao Espírito: Deus, como eu posso usar essa calamidade para me aproximar mais de você? Como que eu posso usar todos esses desafios que estão diante de mim para crescer mais em intimidade com o Senhor? Como que eu posso levar a minha vida a um novo patamar de intimidade com o Senhor? As injustiças que acontecem em nossa vida não são para nos derrubar, porque nós temos um Deus que nos torna mais do que vencedores. E se você é mais do que vencedor, eu gostava muito quando o bispo Gilberto falava isso: mais do que vencedor é mais do que vencedor. A nossa vida é de vitórias. E se parece derrota aquilo que você está vivendo, é porque você ainda não entendeu o que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Eu gostaria de te convidar a ficar de pé. E gostaria de fazer algo intencional. Todos aqueles que têm um desafio que estão enfrentando, tem algo que está acontecendo agora e que ainda parece um pouco nublado, você ainda não conseguiu entender o que está acontecendo na sua vida, eu queria te convidar aqui à frente para que você, assim como Jó entregou diante de Deus tudo aquilo que estava acontecendo, também apresentasse diante de Deus os desafios que você está enfrentando. Então, se você quiser, vem até aqui à frente, nós vamos estar orando com você, para que esse desafio que você está passando, ele venha ser esclarecedor em sua vida, esclarecedor do Deus bom que você tem, do Pai amado que você tem, um Deus que te ama, um Deus que te guarda, um Deus que te livra de todo mal. Ele te protege da calamidade, mas permite que você cresça em meio aos desafios. Amém? Feche seus olhos, coloque seus desafios diante de Deus e entregue diante dele, porque ele tem muito para fazer em sua vida. E não são esses desafios que vão te atrapalhar de crescer. Pai, nós nos colocamos em tua presença e te pedimos, Senhor, no nome santo de Jesus, trabalha em nossos corações, Senhor. Tu sabes de todos os desafios que temos enfrentado, todas as calamidades que têm nos assolado. Por vezes sentimos-nos injustiçados por aquilo que o mundo nos oferece, Deus. Mas o sacrifício de Cristo naquela cruz nos libertou de toda a injustiça desse mundo. E é através deste sangue que nos purifica e nos leva a um novo patamar de intimidade contigo, que nós entendemos a tua justiça sendo aplicada em nossas vidas. E por mais que esses desafios pareçam que querem nos derrubar, o Senhor está com a sua mão forte nos sustentando e nos abençoando naquilo que nós temos, naquilo que nós somos. Por isso, Deus, não só simplesmente restitui em nossas vidas os bens materiais, mas nos leva a um novo patamar de intimidade contigo em nossas vidas. Que possamos acessar, Senhor, um novo nível de intimidade com o Senhor em nossas vidas diárias. E que ao olharem, Senhor, para as nossas vidas, possam ver exemplos de pessoas que permaneceram fiéis, mesmo em meio às injustiças, mesmo em meio aos problemas, às adversidades. Oh Deus, no nome santo de Jesus, trabalha em nossas vidas, ajuda-nos, Senhor, a caminharmos integramente, Senhor, na Tua presença. Leva-nos a uma caminhada, Senhor, de grandes vitórias, Senhor, e que todos os desafios, Senhor, em nosso caminho sirvam para glorificar o Teu santo nome, no nome santo de Jesus.